O trabalho dos ricos é ver os pobres trabalhar. Bom, se você em algum momento da sua vida pensou em melhorar a sua situação financeira, se você já pensou o porquê algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras e como você poderia, na verdade, ganhar mais dinheiro, eu tenho certeza que, de certa forma, esse conteúdo vai ser útil para você. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você deve entender é que os pobres estão o tempo inteiro sem dinheiro e por isso que eles são pobres, é óbvio. Mas é claro que ser rico ou rica talvez não seja uma missão tão fácil assim. É claro que é possível, mas acaba não sendo tão fácil no sentido de que você vai precisar de conhecimento. O primeiro ponto que você precisa entender é que todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas têm um bom potencial em alguma coisa. O segredo está em ter conhecimento, encontrar o seu potencial, porque isso vai facilitar todo o contexto, e entender que você precisa ser bom ou boa em alguma coisa que te dê dinheiro. Então, parar realmente de ficar se comparando com aquelas pessoas que já têm dinheiro é algo muito importante. E também ficar pensando que elas são melhores do que você em todos os aspectos também é mentira. Elas só são, na verdade, melhor do que você dentro do segmento delas, aonde elas sabem realmente ganhar dinheiro. Então, esse é o ponto que faz com que elas tenham um resultado financeiro melhor do que o seu. Mas muitas vezes em outras áreas elas são um fracasso. E o fato é que algumas pessoas já até deram a responsabilidade disso, né, para outras coisas, como por exemplo, às vezes misturam com fé, dizendo que o Deus dessas pessoas é melhor do que o Deus delas, porque essas pessoas estão prosperando, mas elas estão prosperando e isso não tem nada a ver realmente com Deus. É claro que tudo que acontece aqui é sob a permissão dele, independente de qual seja o seu Deus. A fé realmente é muito importante porque ela move montanhas, mas Deus te dá a vida e o livre-arbítrio. E aí é uma questão de ação e reação, o que você está fazendo realmente com a sua vida. O fato é que essas pessoas aproveitaram melhor os conhecimentos, de certa forma, que estavam ligados a esse determinado ponto de ganhar dinheiro. E com isso elas foram melhorando esse sistema de ganho, né, esse sistema financeiro, sempre com base no quê? Ninguém ganha muito dinheiro sozinho. Você sempre vai precisar ter pessoas envolvidas no processo. E o detalhe é que a maior parte das pessoas ricas, elas têm em mente que elas precisam do sistema, de uma empresa, de um conjunto de pessoas, tecnologia, métodos, ações e comportamentos que vão levar elas a obterem lucro. Isso é o que as pessoas que têm bastante dinheiro fazem. Você pode entender que as pessoas que não têm dinheiro, elas fazem o contrário. Elas não têm o sistema e elas dependem exclusivamente do trabalho delas. Onde muitas vezes essa é a única fonte de renda. E quando perdem, se descontrolam inteira. Não tem um método, não tem um plano de ação, não tem pessoas, não tem sistema. Então, o que isso já a princípio, o que esse início aí de vídeo, de conteúdo já demonstra é que a maior diferença entre elas é a falta de conhecimento numa determinada área que venha a trazer
resultados significativos, através da produção de serviços ou produtos, tá? Então, essas são as duas maneiras de se ganhar aí um dinheiro. Você precisa produzir serviço ou produto. Você precisa também entender que produzir em alta escala faz com que você tenha resultado em alta escala. Quando você tem uma produção grande, você tem um lucro grande e significativo muitas vezes. E as duas maneiras de ganhar dinheiro é vendendo bastante ganhando pouco, ou vendendo pouco ganhando bastante. Tá? Então, esses são os melhores métodos aí que você pode estar aplicando, e não conheço outros. E você pode analisar a vida dessas pessoas que têm dinheiro e você conhece, que vão fazer com que você consiga sair de onde você está, independente de situação de país, de impostos, de uma administração pública ruim, independente de qualquer situação, condição, é esse tipo de pensamento. Então, o que essas pessoas que têm dinheiro elas fazem é, em cima do conhecimento que elas têm numa determinada atividade que tem um potencial de produzir aí dinheiro, capital, ganhos de forma alavancada, né? Por que de forma alavancada? Porque essas pessoas elas ganham várias vezes mais do que aquilo que elas precisam. E isso torna elas ricas. Porque imagine você, quando você está ganhando várias vezes mais do que você precisa para viver, você passa a ter aí um bom fundo de reserva para que você faça vários tipos de investimentos, para que você consiga adquirir bens, né? E isso faz realmente toda a diferença. Então, essas pessoas, além disso, elas conseguem, em cima do conhecimento, organizar uma estrutura, um sistema, né, que geralmente é uma empresa, e você pode fazer avaliação aí com relação às pessoas que você conhece, essas pessoas que têm dinheiro, mesmo de forma superficial, mesmo que você não conheça o íntimo, você pode entender que elas não estão com a carteira de trabalho registradas, trabalhando aí por um determinado período para ganhar um salário fixo. Elas estão, na verdade, fazendo diferente. Elas acreditam e apostam no conhecimento que elas têm para resolver o problema de alguém ou de alguns, e daí então com isso, de forma sempre quantitativa, sempre em quantidade maior, elas acabam obtendo lucro a partir do momento que elas estão sempre preocupadas em formar equipe, em aumentar potencial de produção. E a única forma realmente de aumentar a equipe é fazendo com que as pessoas trabalhem. Quem são essas pessoas? Se a gente já sabe que essas pessoas não são pessoas ricas, o trabalho dos ricos é fazer com que os pobres realmente trabalhem. Por quê? Porque eles precisam trabalhar, porque eles não têm o conhecimento, porque eles não conseguiram se preparar. E o fato é esse, é simples, e você precisa começar a entender isso. E você precisa também começar a entender que se você quer realmente melhorar a sua vida, você precisa muitas vezes buscar caminhos diferentes. Você precisa muitas vezes começar a entender o que você realmente quer, quem realmente conseguiu. Não fique se comparando à pessoa, mas entenda o comportamento e as ações que essa pessoa realmente tem, porque é esses comportamentos, essas ações que vão fazer toda a diferença dentro do contexto e fazer com que você realmente alcance aquilo que você deseja. Se você começa a replicar aquilo que realmente essas pessoas estão fazendo, se você tivesse o mesmo conhecimento que essas pessoas têm, você com certeza iria replicar o resultado. Não existe outra conta, não existe realmente uma fórmula mágica. A fórmula mágica é essa. Pensar que você precisa começar aí o quanto antes, né? Mas para que você comece, você precisa se preparar. E o mal realmente de quem deseja começar, primeiro, é sempre ficar se comparando aos outros sem entender aí quais são os pontos de partida que a outra pessoa obteve para conseguir o resultado. Então, assim, quais são esses pontos de partida? A pessoa tem o conhecimento, a pessoa conhece o desenho, é como se ela tivesse o projeto na cabeça de um sistema.
Às vezes ela conhece e às vezes ela vai adquirindo com relação ao tempo. Mas o fato é que quanto melhor preparado você ou preparada você estiver a partir do conhecimento, mais você aumenta a chance do seu negócio dar certo. Então, imagine você que está aí do outro lado, que tem o sonho, o desejo realmente de começar algo, começar um negócio. Você tem uma capacidade de fazer a gestão? Porque muitas vezes você poderia ter até esse negócio, mas você não consegue administrar por muito tempo. Você não consegue ler os dados, as informações para dar aí o segundo passo. Você não tem uma boa gestão, base nenhuma de gestão de pessoas. Muito menos de conhecimentos administrativos, conhecimentos contábeis. E não são tantos conhecimentos assim, mas você precisa entender pelo menos o básico. Uma outra coisa também que as pessoas acabam tendo muita dificuldade em entender sempre é que elas estão sempre planejando montar um negócio com uma determinada quantia de dinheiro. E é a pior forma de se começar. Você trabalha muito para obter uma quantidade determinada de dinheiro, pré-determinada, que você realmente determinou. Você não tem conhecimento nenhum para fazer um estudo de mercado. Você junta essa quantidade se esforçando muito por um tempo considerável da sua vida. E quando você consegue, você vai lá e faz realmente o investimento. Investimento esse que, na maior parte das vezes, não volta para você, porque você começou a fazer realmente algo de forma errada. Você não utilizou aí a base, o alicerce, toda casa, toda construção, ela tem uma fundação, uma base, um alicerce muito bom. Ou pelo menos deveria ter. Porque é essa estrutura na parte inferior que vai sustentar a parte superior, a parte que está em cima do chão. Então, você precisa ter essa base no chão, essa estrutura firme, resistente, que vai fazer com que a estrutura que está para cima se mantenha ali intacta por durante um bom tempo. Então, o que as pessoas fazem no final das contas é sempre estarem passando a carroça na frente dos burros, a carroça na frente do cavalo, a carroça na frente do animal que está puxando de tração. E quando faz isso, o animal ele não empurra. Então você inverte a ordem. E estou dizendo isso porque o ideal seria sim você conseguir o conhecimento, entender que o dinheiro, na verdade, ele nem é tão importante para esse começo de negócio, porque o importante é que você consiga produzir dinheiro. E quando você sabe produzir dinheiro através do conhecimento, porque quando você tem o conhecimento e não tem dinheiro, você consegue ganhar dinheiro. Quando você tem dinheiro e não tem o conhecimento, você dissolve, você acaba com todo o dinheiro. Então, quando você está respeitando a ordem, você busca o conhecimento, você faz um estudo de mercado, você conhece aí as habilidades que você precisa dominar para conduzir esse suposto negócio que você vai montar, você já aumenta a chance muito. E você começa muitas vezes pequenininho e vai expandindo e vai crescendo. É assim que a maior parte das pessoas consegue realmente se destacar. E você começa a entender que o dinheiro é o que menos importa. Agora, é claro que chega numa altura realmente desse seu negócio que o dinheiro passa a importar. Por quê? Porque você consegue expandir o seu negócio a partir desse capital. Mas o dinheiro ele não entra antes, ele entra por durante e depois. Esse é o processo, tá? Sempre com base no conhecimento. É o conhecimento que vai dar as orientações que você realmente precisa para que você consiga montar aí esse seu negócio. Tá bom? Então, você precisa começar a entender que as coisas vão funcionar melhor a partir do momento que você entender que as pessoas devem estar ligadas a você, nesse conjunto, nessa sincronia, nessa máquina que você vai criar aí para ganhar dinheiro. Por quê? Porque tendo mais pessoas, você aumenta mais a produção. E de forma organizada, cada um no seu setor, cada um realmente com as suas responsabilidades, sempre tendo em mente que você precisa fazer com que o seu negócio ande independente da sua presença ou da presença de qualquer outra pessoa. Que o seu negócio possa ter uma vida própria, independente de você estar próximo ou distante.
Isso faz toda a diferença. E é por isso, então, que essas pessoas que têm dinheiro trabalham para ver as pessoas que não têm dinheiro trabalhar. Por quê? Porque elas pegam essas pessoas que não têm dinheiro, que não têm uma vida estável a nível financeiro, que não têm o seu próprio negócio, e daí então pessoas que têm o título ou o subtítulo de trabalhadoras, de colaboradoras e estão aí no mercado o tempo inteiro à procura de emprego. Então elas pegam essas pessoas que não têm o conhecimento, porque se elas tivessem o conhecimento para montar o seu negócio, elas já teriam o seu negócio, e elas acabam olhando, fiscalizando, elas criam um sistema para fiscalizar, para olhar essas pessoas. É assim que funciona. Bom, dentro desse contexto, então, é importante você tirar aí as suas conclusões, né? É claro, mas com muita sabedoria, utilizar aquilo que realmente vale a pena para você, para que você consiga mudar a sua realidade. É quase que um compromisso e uma responsabilidade você fazer com que a sua vida se desenvolva, com que você consiga melhorar aí os seus rendimentos, melhorar os seus ganhos, né? Melhorar o seu resultado de forma geral. Porque entenda você que quando você não melhora os seus ganhos, quem não cresce diminui. Por quê? Porque é simples a conta. Quando você não está crescendo, imagine você que você ganha um determinado salário já há muito tempo. Esse salário, se você está ganhando há bastante tempo, ele está defasado. Por quê? Porque ele não recebeu reajuste. E a maior parte das vezes, as atividades profissionais, elas não estão, na verdade, recebendo reajuste. Por quê? Porque elas têm base no salário mínimo. Bom, então, você está aqui com seu salário já há 10 anos. Porém, o preço dos produtos que estavam aqui recebeu uma infração e foi subindo, 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 subindo. E isso prova que quem não cresce, o seu salário não cresceu, ele diminuiu. Por quê? Ele diminui porque o preço dos produtos que você consome subiu. Olha o quanto mais alto os preços ficaram do seu salário que não subiu. Isso só significa que você perdeu totalmente o poder de compra. Por quê? Porque o seu dinheiro ficou menor do que o preço dos produtos. É simples assim. E quando isso acontece, você também perde o poder de adquirir, de comprar. Você não consegue mais realmente fazer isso. Por quê? Porque está mais distante. Então, o seu dinheiro vale menos, o preço dos produtos vale mais, e daí você começa a comprometer a sua qualidade de vida, a qualidade de vida da sua família. Por isso que você deve entender que também trabalhando como funcionário, você não tem nenhum plano de carreira que vai fazer com que você ganhe mais do que as pessoas que estão na administração desse negócio. Isso é óbvio. E se isso não ocorre, o que ocorre é o contrário disso, né? É a estagnação, né? Dos seus rendimentos, dos seus ganhos. E se você não tem também um potencial em períodos pequenos de aumento salarial, porque a política não favorece isso, econômica, financeira do país, é claro que você vai ter dificuldades. Você precisa então entender que à medida que os preços estão subindo, você precisa subir com os seus ganhos. E isso é algo realmente que você precisa desenvolver aí por toda a sua vida. Pelo menos por toda a sua vida adulta, né? Porque quando somos crianças, muitas vezes não precisamos ter essas responsabilidades. Bom, então, a partir do momento que você realmente entendeu isso, você deve entender que o processo de desenvolvimento de uma atividade profissional e dos ganhos como consequência vai fazer de forma natural, queira você ou não, que você vá realmente partir aí para um próximo nível, até que você chegue no seu negócio, porque quando você está buscando o resultado, a consequência é você chegar no seu negócio. Não tem como correr disso, porque é no seu negócio que você vai conseguir aí trabalhar com menos esforço e ter mais resultado. Desde que você tenha o conhecimento, os conhecimentos que são necessários. É no seu negócio que você vai começar a entender que existe uma possibilidade tremenda de fazer tudo aquilo que você deseja, porque a partir do momento que você começa a sentir aí o prazer em realizar os seus sonhos, você inverte a situação que você tinha antes. Ao invés de colecionar derrotas, ao invés realmente de juntar aí sentimentos ruins com relação ao resultado da sua atividade profissional,
você passa a entender que existe um potencial, que existe uma perspectiva melhor de crescimento e que você pode chegar aonde você tanto deseja. Então, espero do fundo do meu coração que esse conteúdo seja mais um que possa realmente te auxiliar de forma positiva, é claro, e que você não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar aí o seu comentário, porque é muito importante. E é claro, fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui.